Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Custei a conectar aqui, mas agora deu certo. Coisas de internet. Deixa eu ligar meu som. Você está conseguindo me ouvir? Tô sim. Agora sim, agora eu tô conseguindo te ouvir. Pronto, o Wilfo tá entrando também. Eu achei que só ia ser eu e você hoje. Que bom que não estamos sozinhas, né? Só levou a gente. Ó, gente, eu com brinco e achando que eu tinha que botar outro. A doida. Ok, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre, né, uma parte da estruturação do modelo de negócios de vocês. Nós temos que tratar hoje dos serviços, do nicho e da precificação. Sim! E nós vamos fazer alguns exercícios ao vivo aqui para a gente já tentar adiantar um pouquinho isso aí. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho hoje que apresentar 2 planilhas para vocês. Tenho que apresentar para vocês os nossos slides do dia e também tem um workbook que eu vou deixar para vocês com algumas coisinhas para vocês fazerem, certo? No mais, antes da gente dar aquele iniciozinho, conseguiram fazer alguma tarefa daquela lista que eu deixei para vocês? Sentiram alguma dificuldade? Tiveram alguma dúvida? Querem comentar algo? Como vocês estão? Lu, não consegui fazer. Eu estou soterrada. Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Por isso que eu não consegui fazer. Eu acho que isso é muito importante da gente já trabalhar de uma vez. Atualmente, o que você está priorizando? Vamos lá. Então, eu estou priorizando os cursos. Cursos, ok. Pronto, você está se capacitando, não é? Está migrando de área. E hoje você está com quantos cursos em andamento? Eu estou com 3. São 3 cursos. Tecidos, que já encerrou, mas eu não sei se você assistiu tudo. Assisti. Mas eu preciso rever. Aí que tá, até interrompendo. Na realidade, os 3 fora tecidos. O tecido já acabou. Mas o que acontece? Eu fiz uma programação contando assim, o tempo dos cursos, mas não contei o tempo que eu teria para rever, sabe? Para estudar as indicações complementares, né? Para ler um livro. Então, ficou tudo uma coisa em cima da outra. Tá, aí você tem tecidos, tem esse aqui, né? E tem qual outro? E da Ecole eu tenho mais a especialização no corporativo. Corporativo. E eu faço pós-graduação em psicologia positiva. Ainda tem pós, certo? Tem. Você tem uma agenda dos horários de estudo e tudo? Eu tenho os horários das aulas, né? Então, os horários das aulas de terapia, mentoria, eu tenho tudo certinho. O problema é eu não consigo organizar o tempo que eu vou disponibilizar para cada coisa para estudar melhor aquele assunto, para voltar naquele assunto, para ler um livro. Tá, então vamos lá. Mas os horários das aulas você tem, né? Tenho. As aulas são de segunda a sexta ou de segunda a sábado? As aulas da pós-graduação? Ou não? Todas as aulas. Hoje você faz aulas online de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Segunda a sexta. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Isso. Você prioriza final de semana mais para descanso em família? É o que eu tenho tentado fazer. Joia. Então, sua programação é de segunda a sexta, certo? Isso. Eu acho mais justo, né? Então, temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De segunda a sexta, você tem aula todos os dias? Tenho de disciplinas diferentes, compromissos diferentes também. Vamos supor, de segunda-feira eu não tenho aula, mas eu tenho um compromisso que é com um coletivo de mulheres relativo a leituras, e nós temos uma revista de etiqueta online, enfim. Tá.
Que horas que é esse encontro seu, na segunda? Tenho aula também na segunda, sobre isso também. Começa umas 5:30 da tarde, vai até umas 9 horas da noite. Então, de 17h30 até 21 horas, você está nesses compromissos na segunda. Na terça? Na terça eu tenho mentoria de manhã. Que horas que é? Das 11 ao meio-dia. 14 às 16 tem o nosso curso. E depois é o corporativo. E o corporativo é de que horas a que horas? Das 17 até as 19h30. Pronto. Terça-feira é um dia bem cheio. Quarta-feira? Não tenho. Tá livre. Quinta? Quinta eu tenho terapia de manhã. Horário? Das 10 às 11. Ok. E à tarde eu tinha o corporativo, só que agora vai ficar só de terça. Então, quinta só tem esse compromisso de manhã, certo? O nosso é só de terça, né? Empreendedorismo. Sim. Só, isso. Então, quinta é só a terapia de manhã, certo? E sexta tem alguma aula? Não. E sua aula da pós entra onde aqui? Então, eu não estipulei dia para ela, porque ela é online. Tá, ela é online, mas aí você não tem um horário? São aulas gravadas. Tá, então não tem um... Como eu estava nesses cursos de consultoria de imagem, assim, estava focando nisso, eu larguei a pós de lado esses dias. Eu não sei as outras atividades sua, tá? Mas fazendo um pequeno rascunho aqui, ó, da sua rotina, né? Você teria... Terça, eu não faria nada mais do que você já faz, ó. Porque você tem de 11 a meio-dia uma coisa, de 2 às 4 a outra, de 5 às 7h30 a outra. Muito tempo em tela. Isso é extremamente cansativo, né? Então, terça, eu reservaria parte da manhã para, sei lá, organizar sua casa, seu quarto, né? Fazer alguma coisa por você. Acabou ali, eu não sei o que você vai fazer, que outras tarefas você vai encontrar. Mas você poderia, olhando aqui para a sua rotina, estabelecer horários de estudo, né, de leitura, segunda-feira de manhã, quarta-feira, manhã ou tarde, né, como você achar melhor, tem até o horário noturno aqui livre, né? Quinta-feira, horário da tarde, e sexta-feira livre também. Aí, o que você vai precisar de fazer agora? É indicar aqui quais são as outras tarefas que você tem para você fazer uma organização dos seus horários e tentar, de alguma maneira, cumpri-los. Eu, Luísa, vou te dizer o que eu tenho de dificuldade, tá? Para mim, aquela mesmíssima rotina todo santo dia me incomoda, tá? Então, o que eu tenho é um planner da semana, certo? Eu, Luísa, não consigo fazer assim, vai ser sagrado, tá? Esse mês inteiro, toda santa segunda, de tal a tal horário, eu tenho que fazer isso aqui e acabou. Não, eu vou variando. Então, o que eu tenho é um planner semanal. Você já ouviu falar nisso? Você tem esse planner? Eu tinha um mensal, inclusive, que eu utilizava. Eu mandei fazer grande, eu até fixava assim numa memory board para ficar mais fácil para eu ver, mas eu fazia esse controle não das minhas atividades particulares e de estudo, eu fazia das minhas postagens no Instagram, que eu também não fiz mais, tem um mês que eu não faço postagem no feed, porque eu estou me sentindo exausta mentalmente, sabe? Exatamente. Vamos com calma. Primeiro, nós estamos numa pandemia, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, assim. E eu falo que às vezes a gente tem que se lembrar disso, né? Tô falando isso para você, Dani, falando para mim também, né? A gente está num cenário muito caótico, muito trágico em muitos sentidos, e tem hora que isso realmente toma as nossas energias. E a gente precisa estabelecer algumas prioridades, até mesmo dos conteúdos que a gente tem acesso, para a gente não sucumbir, né? Senão a gente realmente se deixa levar por uma série de circunstâncias que podem comprometer significativamente a nossa saúde mental.
Pronto, então, primeira coisa tá tudo bem, tá? Não é todo dia que a gente dá conta de organizar a vida e etc, viu? Isso serve para todo mundo. 2, você, no momento, tem priorizado, pelo que eu tô entendendo, os estudos, o que já é bastante compromisso. Muita aula para assistir. Não é só assistir aula, isso a gente tem que entender quando a gente está numa formação, não é? Não é só assistir a aula, é assimilar o conteúdo. Isso mexe com uma série de estruturas na gente, porque a gente começa a repensar muita coisa, aí a gente vai ressignificando muita coisa, questionar é um exercício mental muito cansativo em alguns momentos. Quando a gente estuda, a gente está nesse exercício constante de questionamento, então isso tira muito a nossa energia. Então, eu estou entendendo que você está com uma rotina de estudos organizada, né? E, a princípio, esse é a sua prioridade, né? Não pense em Instagram agora, você já deu um tempo. Calma, vamos uma coisa de cada vez. Então, primeiro a gente já conseguiu aqui, de alguma maneira, mapear quais são os seus dias de compromissos de estudo. E eles são, efetivamente, segunda e terça. É onde você tem uma concentração de aulas para assistir, pelo que eu estou vendo aqui, né? E depois você tem alguns gaps aí de segunda a sexta que acho que são interessantes de você tentar organizar. Sábado e domingo, de verdade, descansa, se você puder, vai passar tempo com a sua família, se você puder, passe um tempo com você, se dê, né, um devido descanso, faça uma coisa que você gosta, uma atividade prazerosa, porque isso realmente é necessário para você ter gás para fazer as coisas durante a semana, né? Beleza. Bom, o planner mensal eu gosto, gente, porque ele me dá uma dimensão no mês de agenda. Eu uso o planner mensal para agenda, do tipo, eu tenho que ter uma live, eu tenho que dar essa aula, eu tenho que iniciar esse curso, né? Então ele é mais assim, organização de horários. Agora, o planner semanal, ele me auxilia muito a entender naquela semana o que eu vou priorizar. Quais tarefas eu vou fazer, né? E muitas vezes, quando a gente coloca no papel quais tarefas a gente tem que fazer, fica mais fácil da gente ter uma dimensão, né, do que priorizar e fazer como se fosse assim, um plano de ação, né? Tal dia eu vou fazer isso durante tantas horas, dentro do que você pode fazer. Eu penso que nesse momento seja mais interessante para vocês priorizarem os estudos e as tarefas que a gente vai dar aqui para depois vocês irem para o Instagram. Porque não adianta a gente fazer postagem no Instagram sem a gente ter, no caso aqui da nossa aula de hoje, definido, né, qual é o nicho que a gente vai atuar e quais serviços a gente vai oferecer. Então, esquece Instagram. Por enquanto, não vai ser a sua maior prioridade. Você tem outras coisas aqui para dar conta. Você está no momento de transição, tem muitos cursos, muitos conteúdos, acabou de fazer uma formação completa em consultoria, não tem muito tempo. Então, calma, vamos organizar a casa, né? E fica essa dica para você aí. Pense num planner semanal, onde você vai priorizar as tarefas. Cada semana, né, você vai ter uma mudança, às vezes, de rotina. Talvez isso seja até importante para você, para a sua dinâmica de funcionamento. Para mim é importante. Aqui em casa funciona assim, ó, meu marido ele acorda sempre no mesmo horário, ele executa sempre as mesmas tarefas, ele tem um jeito de funcionar que é muito regrado. Eu, Luísa, que sou mais do criativo, não dou conta. Então, essa semana eu tenho que fazer uma coisa, semana que vem eu já tenho que fazer outra, os meus horários vão mudando. Eu nunca vou malhar exatamente nos mesmos dias, nos mesmos horários. E como a minha agenda é uma agenda também, né, de um fluxo às vezes irregular, hoje tem aula em tal horário, semana que vem a aula pode ser em outro horário. Eu não consigo estabelecer exatamente aquele horário toda semana, certinho, para poder dar conta das tarefas. E isso é o seu jeito de funcionar, sabe? Pode ser o seu jeito. Isso, gente, é muito importante vocês terem clareza, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha que para funcionar bem a gente tem que ter exatamente a mesma rotina, né? Sempre, que é o que eles vão chamar de disciplina, né? Mas a disciplina, para mim, Luísa, mora, né, na execução das tarefas dentro de uma ordem que é lógica para mim. Então, é importante vocês entenderem qual é a lógica de vocês, né? Como é que vocês funcionam. Se para você
ter aquele horário sagrado certinho é o que te move, o que te faz ter compromisso, ótimo. Se isso é o que te estressa, tem que mudar a estratégia. Então, essa semana eu vou malhar tais dias, eu vou fazer isso tal dia, eu vou priorizar tal horário para isso, né? E, obviamente, gente, contar com imprevistos. Todo planejamento nosso, ele pode ser recalculado. Então, você sabe uma coisa que eu aprendi a fazer nos planners? Eu aprendi a parar de escrever a caneta. De verdade. Parecia uma coisa simbólica para mim. Se eu escrevia a caneta e aí mudava alguma coisa naquele dia, porque alguma coisa pode acontecer, né? Seu cachorrinho pode passar mal, como já aconteceu com minha Lilica aqui semana passada, eu tive que reordenar tudo para levar ela no médico na sexta. Algum imprevisto pode acontecer, você, sei lá, estragou o seu carro, você vai precisar de sair para consertar, então você tem milhões de coisas para organizar, né? E aí me dava muita frustração ver tudo a caneta e eu senti a necessidade de reescrever de novo. Então eu passei a fazer tudo a lápis. Por quê? A lápis me dá sempre essa ideia, Luísa, a vida muda, viu? A vida é dinâmica, você anotou aqui, mas pode ser outra história, né? Eu tenho o meu planner do ano anotado mensalmente aqui, como eu já falei para vocês, todo a lápis, tá? Ele fica em cima aqui da minha mesa. Eu vou até pegar ali no intervalo para vocês. Eu tenho um planner financeiro também, que é de anotação. Eu gosto do papel, tá, gente? Tem gente que organiza tudo no Trello, né? Bonitinho e tal, mas eu adoro papel, adoro riscar, adoro escrever, adoro coisas bonitinhas assim, impressas. Você tem que descobrir o que você gosta. Eu já estou olhando, eu vou comprar um painel aqui para mim da semana, algumas coisas que eu gosto de anotar, rabiscar, botar imagens, né? Você tem que entender um pouco como que isso funciona. E deixar na sua mesinha o seu planejamento da semana. A lápis. Faça o que for possível, né? Mas pegue leve, sabe? Nós mulheres acumulamos muitas tarefas. E a gente tem uma coisa que é da nossa cultura. Parece que a gente tem que cuidar de tudo, né? Eu já falei isso em alguma formação, não sei se foi na sua, Dani, mas a gente parece que quer pegar tudo para si. Todas as tarefas, todos os cuidados, a gente acha que tem que cuidar de tudo da cliente, a gente acha que tem que cuidar tudo de todo mundo da casa. É difícil delegar, não é? Porque parece que a nós sempre houve essa incumbência do cuidado, né? E uma ideia culturalmente imposta de que a gente cuida melhor do que os homens. E aí, estou falando com mulheres que eu sei que são casadas com homens, né? Poderia ser o caso, não poderia ser o caso de todas aqui, porque eu não sei qual é a vida íntima de todas, mas enfim. Aqui em casa eu observo, quer ver? Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava extremamente sobrecarregada nesse final de semana, mas era emocionalmente, assim, me sentindo estressada com o confinamento, com o distanciamento familiar, com a falta de convívio, né? Eu tô em casa já tem muito tempo. Eu acho que, assim, se fosse, né, o início da pandemia no ano passado, eu estaria num outro ritmo. Ainda estava um pouco mais otimista, confesso. Esse ano tem sido mais difícil ficar mais otimista. E aí, esse final de semana, eu fiquei extremamente estressada, gente. Assim, me deu um bugzão de começar a arrumar as coisas aqui em casa no sábado e no domingo, porque aqui a gente não tem nenhum tipo de secretária, de funcionário, para nada, a gente faz tudo. E aí eu comecei a ficar estressada com, né, jogando as coisas junto com meu marido, tipo, faz isso, que você tem que fazer isso, blá, blá, blá. No fim, chegou domingo, o que eu fiz? Danei a chorar de estresse, de nervoso, né? E tem a ver muito com o confinamento, certo? Manter a minha terapia semanalmente, etc. Mas é isso, vamos nos lembrar, estamos numa pandemia, né? E aí, olha uma coisa que eu observei de comportamento, né? Ele foi pendurar umas roupas para mim. E a princípio eu falei assim, eu não vou lá olhar como que ele tá pendurando essas roupas. Porque eu tenho um jeito de organizar para caber mais no varal. Como a tarefa de cuidar das roupas aqui em casa, geralmente, ela é minha. Meu marido faz as refeições. Meu marido é que faz o café, ele que faz o almoço, ele que arruma a casa de manhã, a sala, etc. Né? Então, a gente tem tarefas bem divididas, tá? Mas como eu estava muito estressada, ele falou assim, eu vou pendurar as roupas para vocês. Gente, aquilo me deu um comichão do tipo, não vai pendurar do jeito
que eu acho que tem que pintar para a roupa ficar bonitinha, entendeu? Né? Para não ter os problemas de marcar nem nada. Cheguei lá, olhei pro varal, pus a mão em uma peça e eu falei, não, chega, vou descansar, chega. Então, delegar é importante, né? A gente saber direcionar, dar um tempo. Larguei lá do jeito que estava, falei, esquece, não vou mexer com isso, né? Então, a gente ter esses limites, tá, gente? Acho que isso é muito importante. Parece que eu não estou falando de empreendedorismo, mas é sim, tá? Porque a gente vai precisar de em algum momento delegar algumas tarefas, né? Assim, nem que seja com freela. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma designer que é minha freela e que todo mês está pingando um nela lá, ó, eu falo, ó, faz isso aí esse mês. Ó, esse mês eu estou precisando disso. Vai fazendo aí, né? Delegar, entregar e confiar. E isso é fundamental, é um segredo de sucesso. Por quê? Porque senão a gente fica acumuladíssima de tarefas, de funções, e o negócio pode ficar complicado. E para isso você vai precisar de tomar algumas decisões, né? Como, por exemplo, no caso do Instagram, pode ser importante você ter a decisão aí de alguém para fazer para você. Esse é o meu próximo passo. Porque eu achei, gente, que só fazer a minha identidade visual com a minha designer ia resolver o meu problema de frequência de postagem. Mas não resolveu. Porque, por exemplo, para eu fazer, juro, o Wilfa tá morrendo de rir aí, ó, juro, para eu fazer aquele post quinzenal de curadoria de looks, eu gasto, juro, só para fazer o design daquilo, umas 5 horas. Eu tô rindo, Luísa, porque, cara, nada resolve. A gente requer tempo e a gente tem uma sobrecarga mental absurda o tempo inteiro. Tu é casada, tu tá falando aí. Eu não sei se a Daniela, além de é casada, se tem filho. Mas, gente, a gente tem que delegar sim. Todo mundo fica muito impressionado de como a minha filha, de 7 anos, parece uma adulta em algumas coisas. Mas por quê? Porque ela sempre aprendeu desde cedo que ela tem autonomia, que ela sabe se virar, que ela é absolutamente capaz. Então, assim, eu vi hoje, vou dar um exemplo de hoje, só para você entender. A escola dela tem prova toda semana. E, além das provas, ainda tem umas atividades avaliativas. E hoje as mães, no grupo de mães, estavam enlouquecidas porque estava faltando fazer 10 fichas literárias. E ela já tinha feito todas, porque eu ensinei a ela a importância de fazer as coisas todo dia. E eu não preciso dizer para ela, vai lá, entendeu? Por mais que ela vá com ódio, com sangue no olho, ela sabe que tem que fazer, entendeu? Sabe que o chorar não vai adiantar, que espernear não vai adiantar, que essa é uma responsabilidade dela e não minha, e eu posso estar ao lado dela. Ela arruma o material sozinha, sabe? Por quê? Porque eu tenho que delegar. Se a gente não delega, né? Se a gente não ensina responsabilidade desde cedo de como que você quer que as coisas sejam feitas, a coisa não flui. A história das roupas é a mesma. Quando tu falou, eu só pensei na educação dos meus filhos. Porque a gente não o homem ele não é educado para isso, né? Originalmente não. Então, por que você ficou insegura com relação a como ele ia estender a roupa? Porque faltou o que falta na educação das crianças, você ensinar como é que se estende, dizer o que é que você espera daquilo. Então, na hora que você fala, você diz, é assim que se estende a roupa, por causa disso e disso e disso, você está educando aquela pessoa. Mas a gente pensa, caraca, esse papel não é meu, né? Mas a realidade é que é nossa. Não tem jeito. A gente tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Para você poder relaxar. Eu digo, arruma a sua cama. Eu espero que a cama esteja assim. Aí eu chego, tá lá, né? Da melhor que ela pode fazer. Aqui, a gente tem as tarefas até bem distribuídas, mas tem hora que a sobrecarga pesa, né? Eu acho que ela não é nem tanto pelas tarefas em si, mas pelo fator emocional, entendeu? Você tem que estar toda hora pensando, toda hora. E o fator emocional no contexto. Isso, pesa. Né? Complicado. E como é que isso se reflete no nosso trabalho enquanto consultoras de imagem, né? Como a gente, em muitas instâncias, empreende sozinha, a gente tem que pensar no modelo de negócios, pensar no Instagram, pensar no site, fazer vídeo,
fazer reels, não sei o quê, tem milhões de coisas para gerenciar, fora toda a nossa vida. E a gente vai precisar, em alguns momentos, se planejar para definir direcionamento mesmo de algumas tarefas. Então, por exemplo, uma tarefa que eu quero delegar é a tarefa de criar a arte e postar. É só mandar o texto, o que já é, para mim, longo trabalho, porque eu demoro a escrever, eu penso no que eu vou escrever muito, tenho bastante critério, e aí a gente vai entrar nessas coisas aqui, justamente para que a gente possa definir um foco e para a gente desenvolver esse trabalho na internet, porque a gente depende hoje da internet, né, para divulgar os nossos serviços. Não é uma coisa fácil, mas entendam, assim, vocês provavelmente vão precisar de, em algumas instâncias, ter com quem contar, né? Talvez no início é mais difícil porque financeiramente você não tem um fluxo de caixa. Ou meninas que estão em processo de transição, se planejem, né? Para vocês realmente terem aí o que a gente chama de reserva de emergência, para cobrir vocês num período de 6 a 8 meses, e recomenda-se que em tempos de pandemia sua reserva corresponda até o dobro desse tempo, né? Com todos os desafios que a gente tem tido, né, em relação a finanças, com inflação alta, com preço da cesta básica nas alturas, etc. Mas veja se você tem esse planejamento para sua transição. Não é interessante fazer uma transição de carreira sem nenhum aporte financeiro. Isso é fundamental, porque isso, inclusive, é o que vai te dar tranquilidade para organizar suas tarefas, para colocar o seu negócio em dia, né? E para você, em algumas instâncias, ter com quem delegar. Fulana, deixa isso pronto para mim, faça isso. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Ju, ela só manda o conteúdo e tem uma pessoa para fazer o design e postar. Falei, nossa, que maravilha, estou precisando disso, de contratar alguém para fazer isso para mim. Porque aí eu vou conseguir ter fluxo de entrega. Agora, eu ter que pensar o conteúdo e ainda fazer o design, entende? Demora mais, né? E é uma habilidade que não necessariamente é a minha, porque eu não sou designer. Então, isso tudo a gente tem que considerar, né? Ai, Lu, fala. eu tô super me identificando com vocês. Aliás, eu acho que a Wilfa agora tem que dar um curso aqui de gerenciamento do tempo para mim. Eu comprei um curso, eu falei, né, Lu? Eu comprei um curso porque para ver o que eu consigo fazer. Eu tenho uns 5 ou 6 cursos já programados para segundo semestre agora. E eu acho que eu estava louca. Mas, enfim, são coisas que eu preciso por causa dessa transição de carreira, sabe? Então, tem muito a ver e vai me ajudar no trabalho, só que agora, né, tumultuou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Lu, você, né, que é professora, enfim. Para você ver se você me ajuda. O que acontece? Eu quero pegar uma disciplina e estudar ela o dia inteiro, exaurir, morrer. Só que daí o que acontece? Eu faço isso com uma, não faço com a outra. Então, aí eu fico assim, né? Quando eu estou presente em uma, não estou presente na outra. Quanto você acha de tempo por dia que eu deveria aplicar em cada disciplina? Para fazer todo mundo caminhar junto e não me perder, porque isso vai me ajudar. Porque às vezes eu falo, 1 hora, nossa, 1 hora não dá para fazer nada. Então, deixa. Aí eu pego uma, fico ali horas, mas aí deixo as outras para trás. E eu me programei para muitos cursos. Primeira coisa, excelente pergunta, né? Primeira coisa, o nosso cérebro não dá conta de ficar muito tempo focado num único assunto. É comprovado isso, tá? Não adianta você passar 8, 10 horas do seu dia só estudando uma única coisa. Isso pode te levar à exaustão e a uma capacidade de absorção de aprendizagem menor, tá? Eu falo isso, gente, até por experiência própria. Tinha época que eu dava aula de pós no Pitágoras e era a mesma disciplina um dia inteiro, 8 horas no dia. Então, era de 8 a meio-dia e aí depois era de 2 a 6. Gente, os alunos... Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, tá? Então, já é comprovado que o tempo máximo para você se dedicar a um assunto aí é até 2 horas. Então, hoje, segunda-feira,
eu vou ficar... E você pode até distribuir se você quiser ficar. 1 hora eu acho pouco. Mas se você ficar ali 2 horas em tecidos, então hoje de manhã é 2 horas em tecido. À tarde, pega outro assunto. Faz outra coisa. Porque senão você não dá conta. Fica maçante, entendeu? Então, no máximo ali, ó, essas 2 horinhas. Quanto tempo eu gasto por dia de tarefa, de estudo, etc. Isso é muito particular, Dani. E uma coisa é fato, né? Assim, tem a ver muito também com o seu ritmo de leitura. Porque estudar é ler, né? Você tem que ler, não é só assistir vídeo, certo? Então, qual é o seu ritmo de leitura hoje, em termos de concentração? E concentração é um desafio, né? Porque não é só uma questão do telefone da gente, certo? Concentração tem a ver com os barulhos que estão no entorno, gente agora dentro da casa, né? Então, por exemplo, aqui em casa, às vezes eu quero me concentrar, mas meu marido está dando aula em outro ambiente, então tem um barulho lá. Ele lê em voz alta, ele estuda lendo em voz alta, então eu preciso de um ambiente separado do dele, né? Eu moro numa região central aqui, é um bairro, não é no centro, mas eu tenho barulho o tempo inteiro aqui do bairro. Então, toda hora tem uma confusão. Então, você vai precisar de pensar, dentro da sua rotina, quais são os melhores horários que você percebe que há mais facilidade de concentração. Essa facilidade de concentração, ela está ligada aí aos fatores particulares, né? Aqui no meu caso, tem a ver com silêncio. Eu sou uma pessoa que preciso de silêncio para escrever, para ler, né? Tem gente que consegue trabalhar com música, com barulheira, para mim é difícil, tá? Quando eu tenho uma tarefa específica que é de estudo, o silêncio é primordial. Então, onde é que eu vou render mais? Muito de manhã não é meu ritmo. Eu costumo render de noite. Só que aí eu tenho que tomar todos os cuidados para não, né, entrar num ritmo notívago, assim, de trocar a noite pelo dia. Isso já aconteceu comigo na época de mestrado, tá? Então, minha sugestão é 2 horas no máximo dentro de um conteúdo, troca, faz uma outra coisa, né? Se você vai, por exemplo, trabalhar, hoje eu vou dedicar 4 horas do meu dia para estudar. 2 horas de manhã é um tema, 2 horas da tarde é outro. Acabou. É melhor você fazer 2 horas bem feitas, concentrada, do que você ficar abarrotando ali, 8 horas. Mas foi produtivo? Né? E como é essa produtividade em relação à sua concentração? Então, é aquele momento que você vai ter que tirar o celular de perto, né? Você vai precisar de um espaço organizado, se você tem esse espaço, ótimo, né? Outra coisa que às vezes você vai ter que observar, né? É a posição até dessa mesa sua aí. Por exemplo, eu aqui no meu quartinho, a minha mesa, ela fica de frente para a parede. Eu até gostaria que fosse num espaço mais aberto, mas eu não tenho essa organização aqui. Não me atrapalha, tá? Em alguns casos até me ajuda a me concentrar mais, porque como eu sou muito dispersa em alguns casos, assim, se eu tivesse janela, paisagem, eu ia ficar viajando, ia custar a concentrar. Entende? Então você vai ter que observar em que ambiente você se concentra mais, quais os melhores horários para você em termos de concentração e silêncio, se para você o silêncio é um critério. E aí você organiza a sua agenda dentro dessas perspectivas. Eu te sugiro 2 horas por conteúdo, troca aí 2 conteúdos por dia dentro da sua rotina, que tá bom demais. Porque, junto com isso, você tem que cuidar das refeições, do corpo, do seu descanso, da sua vida a dois, né? Então, não adianta você querer, sabe assim, abraçar o universo. Faz no seu tempo, né? Eu acho que isso é fundamental para você também não sentir essa sobrecarga. Porque, olha, gente, se deixar, a gente realmente passa. A gente está o tempo inteiro em falta, não é? Se deixar, a gente está o tempo inteiro em falta, a gente está sempre tendo que se comparar com alguém que faz milhões de coisas ao mesmo tempo, e parece que todo mundo dá conta e só a gente que não dá. E isso aí, isso é um mito da produtividade, viu? Ninguém dá conta de ser tão produtivo assim. Né? É importante a gente tentar distribuir aí as tarefas e também se dar o tempo aí.
no momento em que a gente trava, né? Que a gente dá bug. A gente não é máquina, tá? A gente não é uma máquina. Ligou e repete. E tem hora que você também tem que, às vezes, priorizar certas coisas para dar tempo de fazer outras. Vocês querem um exemplo? Se uma máquina pode fazer algumas coisas por você, que ótimo, não é? Eu estou ambicionando ferozmente um robô que varre a minha casa. É a coisa que eu mais quero comprar aqui nessa casa. De verdade. Por quê? Porque o tempo que eu gasto varrendo é ridículo. Entendeu? Durante a semana. Eu prefiro final de semana, que é um tempo que assim eu falo assim, no final de semana sempre eu dar uma arrumada na casa e tal, né? Aí fazer o grosso. Mas durante a semana, aquela tarefa cotidiana, realmente estou ambicionando um robozinho. Por Minha quê? filha, depois compre, viu? Porque é vida. Pois é, aí, ó, tá É vendo? vida. Tenho várias dicas para te dar, inclusive, quando você quiser, a gente conversa no privado, porque tem alguns critérios que você tem que avaliar. Isso, já me dá um oi lá no direct. Passa no Telegram, né, gente? Divide com as amigas. Eu Isso. não uso vassoura em casa, eu uso aspirador. Mas O meu robô aspirador... limpa melhor que o aspirador. Então, E meu não aspirador não precisa vai nem sozinho. passar pano. É incrível, não precisa nem passar pano. Se não tiver um grude no chão, pode botar só o robô que tá tudo certo. Porque assim, aqui a questão toda, gente, é você morar no litoral. Sim. Né? O chão não suja igual suja em outros lugares, tá? Porque junta o sal da maresia com poeira, com umidade. É uma tragédia. Então, eu não gasto 5 minutos para varrer. Eu tenho que varrer 3, 4 vezes aquele ambiente. E aí, junto com isso, vem o suor. Eu termino de varrer, eu tenho que tomar um banho. Ai, eu odeio suar, gente. Também. Odeio. Pois é. Então, assim, até isso influencia na nossa gestão do tempo. Né? Se a gente pode automatizar certas coisas, que a gente automatize, né? Ô, Lu, enquanto você nisso. estava falando, olha o tanto de coisas que eu anotei fora que você colocou na agenda. Olha aqui, o tanto de cursos e coisas que eu tenho que fazer que eu anotei fora, isso fora minha vida pessoal. Pois é. Por isso que eu tô Vai doida. sempre ficar uma coisa descoberta, não tem jeito, colega. Estabelece um planejamento da semana, pensa que aquilo pode se alterar, põe a lápis. E, ó, não pense em metas muito malucas. Sabe? Às vezes a gente acha que ser grandioso é tipo, não, vou ficar aqui, vou estudar 8 horas no dia, vou fazer isso, aquilo. Para quê? Para depois você ficar sem um pingo de energia para mais nada. E a gente tem que ter energia até para a gente ficar no ócio, entendeu? É importante. Então, faz menos. Por exemplo, eu te falei, terça-feira você já tem muita coisa, não tem mais nenhum compromisso, Fia. Não inventa de botar mais tantas horas de estudo na terça. Você vai surtar, tem que absorver conteúdo novo. Então, pense em poucas quantidades. Se você botar 2 horinhas do seu dia ali já para estudar e variando os assuntos, já tá bom. Porque você tem que equilibrar a vida, né? E aos poucos a gente vai chegando lá. Eu penso que o maior desafio dessa pandemia, pelo menos para mim, tem sido essa coisa da desaceleração, né? Até esse dia eu estava lendo, gente, que, por exemplo, né, antes de dormir, na hora de acordar, você já ficar na telinha assim, ó, seu cérebro já dorme acelerado, acorda acelerado, isso que você tem que evitar, tô lendo sobre isso aí. Desacelerar. Tem um livro que fala sobre isso, né? Vocês já leram? Eu tô doido para comprar esse livro. O que você vê quando você desacelera? Eu vi esse livro, mas eu não tenho. Gente, eu tô achando Eu que acho que esse a gente tem que ver o momento de a gente dormir como um ritual mesmo, sabe? Desligar, acalmar a mente. Teve uma E semana, condicionar isso. tá? Gente, vocês não têm filho, não. Vocês não têm filho, não. Definitivamente. Eu não tenho. A Lu também não tem, né? Esse negócio de querer silêncio para estudar. Eu já ultrapassei isso, minha filha. Basta alguém não tá pendurado em mim. Ó. Mãe. Lá em casa nem o cachorro late, é treinado para ficar de boca fechada. Olha, Nossa Senhora. Não tem jeito, mas agora que eu tô no quarto, eu trouxe a internet para cá, acabou, não tem mais problema.
Boa, né, Wilfa? Eu falei disso pensando muito na minha rotina. Não considerei o fato de ter criança em casa, né? Mas engraçado, assim, a coisa do silêncio. Eu nunca precisei dele. Eu gosto de divagar um pouco, sabe? Eu estudava com música, eu botava rock para quando eu ia fazer coisas de matemática. Quando eu fui escrever minha dissertação, existia o Messenger, meu povo. Vocês lembram do Messenger? Uhum. Então, era a janelinha ali aberta, eu conversava assuntos aleatórios e voltava, porque se eu ficar naquele foco total ali, eu adoeço. Eu não consigo. Chegava o ponto que eu queria jogar assim longe o computador, já não aguentava mais ler sobre o que eu tinha escrito. Eu ao contrário, eu escrevo muito rápido, mas para eu escrever muito rápido, eu tenho que ter estudado muito, entende? Então, tudo aquilo já está construído na cabeça. Eu lembro que a minha orientadora ficava, tu não vai me entregar o capítulo? Tu é muito rebelde. Eu disse, eu vou lhe entregar tudo pronto no dia tal. Mas se for ficar só lendo, você nunca vai parar de ler. Eu disse, eu sei, mas está tudo escrito no meu juízo. Deixa eu sentar aqui, quando acabar, quando na minha cabeça o negócio se fechar, eu escrevo em 5 dias essa peste e te entrego. Mas, assim, eu preciso disso. Eu só consigo escrever quando o sumário está todo estruturado na minha cabeça. Eu acho que é a pior parte. É o ritmo mesmo de cada um. Eu te confesso que, para mim, muito barulho, muita interrupção, me atrapalha significativamente no desempenho de escrita, de estudo, de absorção de conteúdo. Para você ter ideia, né? Eu escrevi um capítulo para um livro que a gente está publicando lá junto com a escola, e aonde é que eu rendi melhor? Eu fui para Mangue Seco, em fevereiro, e foi um silêncio, uma paz que me ajudou a escrever. Se não tiver, meu Deus do céu. Então, cada um no seu ritmo aí, né, gente? É importante identificar isso e ver como que você vai se adaptar, né? Eu sigo uma menina que... Eu quase não sigo blogueira e tal, né? Essa menina, ela é interessante, eu gosto do trabalho dela, ela é lá de Belo Horizonte, chama Chata de Galocha. Ela tem muito essa rotina de planner e tudo mais, né? Ela tem uma coisa com rotina, assim, mas ela fala que isso veio muito com a criança em casa, né? Com a filha dela. E ela falando da dificuldade, né, do trabalho com a criança em casa, que interrompe, que quer brincar, que fala alto, né? Que tem todas essas circunstâncias. E que mesmo dividindo, assim, de manhã ela fica com o pai em casa e ela vai cuidar de algumas coisas, à tarde ela fica, sabe assim? Ainda assim tem os intempéries, né? Enfim, desafios da vida que a gente tem que dar conta, né? E ainda Luísa, assim... eu vou só fazer uma parte aqui, rapidinho, só para me desculpar por uma coisa. Eu estou no abre e fecha de boca aqui, que parece que a conversa está entediante, mas não é. É porque eu estou em plena mudança de rotina para caber mais horas dentro do meu dia, né? E eu me sufocar com mais coisa. Aí eu tô aqui acordando super cedo, indo malhar, coisa que eu nunca imaginei na vida que não faria, mas eu ainda não estou 100%. É a segunda semana disso, então não tô normal, tá? Tô aqui, eu tô aqui, mas eu tô... Fique à vontade. Sabe? Fique à vontade, tá? Bom, gente, na última aula eu até tinha preparado esse slide aqui, mas eu acabei não falando nada para vocês, né? É importante a gente acreditar que ainda assim é possível a gente, né, prosperar, ter um certo senso de positividade. Eu não estou falando de imaturidade, sabe? No sentido da gente não ter senso crítico, não perceber, né, as dificuldades, não ter uma análise crítica do que está acontecendo. A gente viu na última aula que isso é uma habilidade empreendedora, que é importante a gente, né, se ligar no cenário, tá? Mas ainda assim a gente encontrar alguma fonte de prosperidade no nosso trabalho, algo que nos motiva, algo que nos dá algum retorno, né? Um retorno financeiro, que é óbvio que a gente não vive só de propósito, né? A gente não vive só dos afetos, né? Das coisas que a gente gosta. Muito importante a gente desmistificar aquela ideia de que se você ama o que você faz, você não precisa de trabalhar na sua vida. Isso é a maior balela de todos os tempos. Desde que eu fiz a minha transição para a moda por completo, eu trabalho muito mais do que antes. Eu tenho muito mais horas de dedicação continuada, não são só as dedicações que eu dou aqui para aula, para tudo, mas eu tenho cursos, eu estudo. No momento,
Eu estou com 3 cursos em andamento, alguns cursos em atraso também, né? Tem muita coisa que a gente tem que ir absorvendo. Esse cenário trouxe para a gente muitas possibilidades de estudos que antes a gente não tinha, isso é fato. Coisas que antes, né, iam só no presencial, agora estão indo para o virtual, então parece que o acesso está maravilhoso, mas a gente vai se acumulando aí. É importante a gente saber gerenciar e perceber isso. Amar o que se faz é muito importante. Gostar daquilo que a gente faz, né? Isso é motivador, isso ajuda a gente a perseverar em dias extremamente difíceis, né? Mas isso não isenta a gente do trabalho. Não isenta, em alguns casos até nos faz, né, ter mais ainda dedicação e esmero pelo que a gente está fazendo, tá? E pensar em fazer a diferença, né? Aonde a gente vai fazer essa diferença é que é importante da gente tentar mapear. Lembrando que o nosso mapeamento, ele também pode se alterar no curso da nossa vida, né? Vamos seguir com o nosso conteúdo para a gente entender isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente vai trabalhar com a consultoria, né, a gente precisa pensar num certo nicho de mercado. Para a gente desenvolver, lembra que na última aula eu perguntei para vocês qual é a sua voz, não é? E agora, essa voz, ela vai ter que ter um tom, um ritmo de fala, um repertório, um vocábulo, né? Que vai corresponder a esse nicho, a esse público com o qual você quer lidar. E olha, gente, definir um nicho não é uma tarefa fácil. Às vezes, para a gente chegar até um nicho, a gente tem que experimentar o macro, né? Para a gente observar como que a gente vai atuar, até a gente chegar naquele pontinho específico ali, até a gente ter uma especialização, uma dor, né? Em algo ali que é próprio, característico, né, de um determinado cliente ou de um determinado grupo de pessoas, tá? Bom, então nada mais é, né, gente, quando a gente pensa em nicho de mercado, é de um pequeno grupo ou de um grupo significativo, ele pode não ser pequeno em termos de número de pessoas, né? Mas um grupo com o qual a gente vai buscar se relacionar e que ainda não é atendido, né? Ainda tem dores naquele grupo que não são sanadas, né? Tem algo naquele grupo ali que ainda não tem gente alcançando, ainda não tem gente oferecendo ali algum tipo de serviço, algum tipo de benefício, né? Então, o que é um nicho é exatamente isso, é um foco, um direcionamento, né? Uma parcela ali do mercado que ainda não está sendo atendida. E a gente vai pensar que existem diferenças, então, entre você atuar no segmento, ou seja, atuar de maneira macro, e atuar no nicho. Quando a gente vai para um segmento, né, a gente tem um grupo mais homogêneo, digamos assim, mais massificado, tá? Então, um recorte mais amplo. Vou dar um recorte amplo para vocês. Eu atuo no mercado de consultoria de imagem feminina. Meu mercado são mulheres. Ok? Vocês também? Ou vocês atuam no masculino ou pretendem atuar no masculino? Eu, Luísa, até tive, né, uma certa curiosidade para pensar o masculino e tudo, mas não é meu interesse. Embora o que eu percebo hoje é que é um mercado muito mais inexplorado, o masculino. Muito pouca gente fazendo. Muito pouca gente. Já temos um red alert, né? Opa, tem pouca gente fazendo, né? O de consultoria feminina tem uma penca, mas o masculino é pouca gente conversando com esse público. Então, ele já pode ser, né, um segmento, e dentro desse segmento ter nichos interessantes para a gente poder atuar. Beleza. Nicho de mercado, gente, é quando a gente, dentro desse grupão, consultoria de imagem para mulheres, consultoria de imagem feminina, a gente vai ter um grupo menor, um grupo específico, um grupo que ainda não é, né, atendido em todas as suas dores. Exemplo, eu converso com mães, né, mulheres que são mães e que estão voltando ao trabalho agora, né? Estão saindo da licença maternidade, já enfrentaram o puerpério e tudo, e agora essa galera está voltando ao trabalho
e está precisando de rever a vida. Esse é o seu grupo, será? Eu, Luísa, não dialogo com a galera da maternidade. Poderia dialogar? Até poderia, mas o que eu percebo, eu, Luísa? Eu não tenho experiência. Né? Ficou muito claro aqui hoje que eu não tenho experiência. Ai, não sou mãe. Não sei se serei, tá? E não tenho experiência. Então, não vejo que esse é um público que, assim, é interessante para eu trabalhar. Agora, o que eu vou dizer para você sobre a minha experiência de mercado? O meu público são mulheres acima de 30 anos. Isso é a primeira coisa. Abaixo de 30 eu não atendo ninguém. Todas as pessoas que eu atendi tinham mais de 30. Outra coisa que é do meu nicho de mercado, tá? As mulheres que eu atendo, elas contribuem efetivamente com a renda familiar. Isso é fato. A maioria desde muito nova. Então, são mulheres que desde cedo ajudaram a pagar as contas em casa. Isso é traço comum no meu público, tá? E elas contribuem com a renda. Em alguns casos, elas ganham mais do que os homens, ou elas são, pelo menos, são a parte estável da renda, mulher concursada, sabe? Às vezes o marido tem a renda variável e essa mulher não, é a concursada, é a que tem a parte mais estável financeiramente, é a que contribuiu desde muito nova, certo? E essas mulheres que eu atendo, todas têm uma dor em comum. Isso eu fui mapeando ao longo dos meus atendimentos. Todas elas, gente, é impressionante. Todas as minhas clientes têm uma dor em comum. Todas têm culpa na hora de investir na própria imagem. Muita culpa. Quase não compram. Quando compram, sentem mal, sentem que ainda compram errado. Aí pensa que o dinheiro poderia ter servido para ajudar a mãe, para pagar alguma coisa dentro de casa, para alguma emergência futura. Então, embora sejam mulheres excelentes planejadoras do ponto de vista financeiro, assim, né, no que diz respeito a esse orçamento familiar, quando se trata desse aspecto da renda variável, elas ficam perdidinhas. E aí elas sofrem para comprar, sofrem por ter que investir na própria imagem, para elas é um sacrifício, elas acham que é complicado, que elas estão, né, deixando de cuidar de outras pessoas, olha o cuidado entrando aí, né? Então são mulheres que priorizam cuidar de outros e depois delas. E quando elas resolvem cuidar delas, elas têm que trabalhar em cima desse sentimento de culpa. Essa é uma grande dor das minhas clientes. Outra dor das minhas clientes, todas elas querem marcas mais ecológicas. Elas se preocupam muito com isso. É um nicho. Quanto tempo eu levei para desenvolver esse nicho? 5 anos. Quando é que eu tive consciência desse nicho? Quando eu criei esse curso. Eu sentei e fazendo esse modo, eu desenhei o meu próprio nicho e falei, cara, é mesmo, olha, a gente tem uma persona, né? E que pode estar sendo cada vez mais comum, não é? Agora, então, imagina nesse cenário, o quanto que eu tenho para conversar com essas pessoas, pelas experiências que eu tenho e tudo mais. Então, eu tenho um nicho de mercado, tá? E tenho, inclusive, desenhado ali uma série de estratégias para esse nicho, né? Ainda estão postas em prática? Não. Porque o que eu estou priorizando agora, nesse momento? Uma estruturação da minha comunicação de marca. Então, eu acabei de me lançar uma marca, tem site para entrar, eu tenho design de uma série de coisas para fazer, então vai demorar um pouquinho, né? Claro que nesse meio tempo alguém pode estar explorando esse nicho. Na hora que eu vou chegar lá, né, pode ser que alguém já seja forte nesse segmento. As pessoas que eu observo, que eu tenho, né, como concorrentes, não têm conversado tanto por essa vibe, não. Mas esse é o meu nicho. Ô, Lu, Qual será o seu? Fala.
Então, eu preciso te fazer uma pergunta antes que ela fuja das minhas ideias. Você falando isso, então quer dizer, quando você parou para identificar o seu nicho, você se deparou com essas questões e que se sobressaem em todas as suas clientes. Então, você não foi buscar pessoas que tinham esse perfil. Elas vieram para você. Então, você acha que o seu posicionamento, mesmo às vezes sem querer, trouxe essas pessoas para você? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Coisas que eu acredito que contribuem com esse posicionamento. Por exemplo, você vai na minha curadoria. Eu sempre tenho uma preocupação com uma orientação de uma escolha consciente, de pensar produtos que tenham, né, benefícios e que sejam acessíveis. Então, isso já é uma coisa, né? Sempre defendi repetição de roupa. É porque eu limpei muita coisa do meu histórico, né, gente? Inclusive, muita coisa estava no meu perfil da Plural, que era a minha escola, né, de antes e meu espaço de atendimento. Mas lá tinha muito nitidamente essa conversa com moda sustentável, repetição de roupa, você pensar em planejamento financeiro para comprar. Então, tudo isso eu explorava na Plural. E isso me fez chegar até esse público. Obviamente que vocês não precisam esperar 5 anos para definir um nicho, né? Eu digo que eu tomei uma consciência maior desse nicho fazendo a arquitetura desse curso, sabe? E colocando no papel isso, né? E a ideia aqui é fazer com que vocês, de alguma maneira, já comecem a pensar nesses nichos, porque não é impossível, sabe? Você planejar esse nicho, né? Óbvio que durante a sua prática, algumas coisas você vai redirecionar. Mas veja, faria sentido eu falar, por exemplo, coisas que eu estou pensando nos meus conteúdos, tá? Se eu quero conversar com essas pessoas, adianta eu colocar lá, vamos supor, eu vou fazer um scan de um estilo, tá? Adianta eu colocar o estilo de uma socialite que parece que tem uma vida cercada de balada, de futilidades, digamos assim, na leitura desse público? Não. Né? Quem são as mulheres que eu deveria trazer de exemplo para falar do estilo? Para falar da coloração, para falar da imagem, entende? Então, quando a gente define um perfil, a gente tem que pensar nesse conteúdo, né? Obviamente que eu posso ter um perfil ali, por exemplo, eu posso querer ser a pessoa que vai vestir as mulheres, sei lá, para as baladas. Tipo, você é expert nisso. Né? E é óbvio que eu vou pegar a galera que está dentro, né, dessa vibe. O lifestyle, né, dessas mulheres tem que estar conversado ali, casado comigo, tá? Então, isso é que é interessante, né, da gente observar. Eu sempre fui essa pessoa de garimpar, sabe? E sempre falei disso. E isso acabou influenciando muitas das pessoas com as quais, né, eu lidei no momento, né, de oferecer o meu serviço de consultoria. Então, é importante a gente tentar definir um nicho, sim, para a gente poder trabalhar o nosso posicionamento e, inclusive, o nosso conteúdo. A gente saber com quem essas pessoas vão se conectar, né? Então, o nicho, ele ajuda a gente a ser específico, a começar a pensar num diferencial. De alguma maneira, né, ele te blinda um pouco da concorrência, tá? Ele vai ajudar vocês a criar estratégias de comunicação, de marketing, de vendas, né? Entender as dores e as necessidades desse público faz parte do pensamento desse nicho, da definição desse nicho. O que é que você vai postar no Instagram? Tá vendo, Dani? Por que eu te falei? Calma, não pense no Instagram agora, não. Vamos tentar estabelecer aqui umas estratégias para depois você ir para o Instagram. Para você saber com quem que você vai conversar, né? Que conteúdos você vai oferecer. E pensar até mesmo, gente, o que que você tem vontade de fazer. Por exemplo, nossa, isso é uma coisa que eu estou pensando muito, né? Eu vejo muito esse conteúdo nos perfis em geral das consultoras, né? Uma camisa, tantas possibilidades.
não sei o que, usa assim assado, truque para amarrar, truque para parará. Esse é um tipo de perfil, gente, de vídeo técnico, tá? De ensino técnico. Por que ele é técnico? Porque ele está ensinando uma técnica, um jeito de usar, né? Talvez não é seu perfil. O meu perfil, por exemplo, não é técnico. Meu perfil é analítico. Eu gosto de analisar, de trazer a reflexão, de pensar. Então, eu estou pensando muito em como que eu vou desenvolver isso no conteúdo do meu Instagram. E isso tem a ver com as minhas clientes, porque elas são analíticas. As minhas clientes, elas pensam muito antes de tomar uma decisão de compra. Entende? Elas são analíticas. Né? Elas estão mais interessadas em saber de algo em profundidade, muitas vezes, do que necessariamente o truque. O truque para elas é secundário. Então, isso vai ajudar vocês a pensarem, né, com quem que vocês vão lidar, certo? Obviamente, isso ajuda a pensar em serviços, né? Em que tipos de serviços vocês vão oferecer, certo? Como que vocês vão entregar esses serviços? Então, por exemplo, eu tenho pensado muito nessas entregas, o que que eu vou ofertar para as minhas clientes. Eu não quero ser só a pessoa que dá os encontros no Zoom, eu já estou pensando em algumas outras coisas, porque são clientes que precisam de um suporte maior, sabe? Elas demoram a entrar no processo de acomodação visual. Tá vendo? Esse tipo de barulho, vocês ouviram? Um caminhão passando aqui, que me tira totalmente do eixo, os barulhos. Antes, onde eu morava em Belo Horizonte, era extremamente silencioso o lugar. Então, era um outro nível de concentração. Pronto, gente. Então, tudo que a gente desenha em termos de arquitetura de nicho, né, ajuda a gente a criar direcionamento, né? Até as parcerias, olha só, isso tudo faz a gente pensar, né? E eu tenho, gente, 2 nichos dentro, né, do meu perfil lá. Isso tem me feito pensar várias coisas, assim. Um nicho é que eu converso com muitas consultoras. Então, para essas consultoras, eu tenho pensado em conteúdos específicos. O meu Instagram hoje está muito focado para consultoras, né? Ele está muito direcionado para esse público. E eu ainda quero desenvolver um conteúdo que seja misto, mas que também atraia clientes. Entende? Então, hoje o meu desafio está muito aí, sabe? Em relação às consultoras, eu já tenho um nicho também. A maioria vem de transição de carreira. Não são consultoras experientes que chegam até mim. Elas vêm de transição de carreira. Faixa etária muito variável, tá? Mas não é as pessoas com as quais eu me relaciono são mulheres mais velhas também, mesmo nas transições. Não são meninas novas, na faixa de 21, 22 anos, 20. Sempre 30 mais, que me chegam, sabe, pelo Instagram. E, por exemplo, dentro desse nicho, né, das consultoras, uma coisa que eu percebi foi essa necessidade de estudar, de ler, e é por isso que eu criei o Clube do Livro. Então, já estou dentro desse nicho pensando várias coisas, né? Porque uma dor delas significativa é encontrar os livros e ter alguém para direcionar nas leituras. Isso não tem. Não tem, de verdade. Eu já pesquisei, né? Assim, você vai achar curso para como reestruturar seu guarda-roupa, para fazer milhões de coisas. Mas para estudar quais livros ler, como pensar o direcionamento do livro e tudo, não tem. Então, isso é um outro conteúdo, tá vendo? E aí, obviamente, que dentro da minha cabeça eu fico pensando se a minha empresa não deveriam ser 2, uma para cliente e uma para consultora. E outra coisa que eu penso é se eu dou conta de ter 2. Por enquanto, não. Porque são 2 marcas, 2 Instagrams. Então, eu tenho que criar um jeito de juntar as 2 coisas dentro do meu perfil, né? Esse é o meu desafio atual. Nicho eu já tenho muito claro na minha cabeça, mas vocês talvez não tenham na cabecinha de vocês. Então a gente tem que se fazer essa pergunta: qual é o meu nicho de mercado? E já dá para a gente pensar em algumas coisas, né? É consultoria de imagem feminina ou masculina? Feminina.
certo? Vamos começar a desenhar isso aí juntas? Deixa eu pegar uma folha aqui, que agora eu vou dando aula, gente, e eu tenho necessidade de ir escrevendo também, junto com vocês. Eu também vou pegar outra folha. Hoje eu vim trabalhar com meu marido, aí minhas coisas estão meio fora do lugar. Peraí. Vai lá. Nossa Senhora, já são 3h30. Jesus amado. O tempo tá voando. 3h23, né? Então vamos lá, gente. Vamos pensar o seu nicho. Primeira coisa. Seu segmento é mulheres? Então bota aí, mulheres. Ok? Agora vamos melhorar um pouquinho esse segmento. Vamos pensar geograficamente. Aonde estão essas mulheres? Eu vou dizer para vocês, eu lido com mulheres brasileiras. Então, elas estão no Brasil, mas elas podem estar no exterior, tá? Porque eu atendo hoje no exterior. Tem uma menina que eu estou atendendo que está morando nos Estados Unidos, mas é brasileira. Ô, Lu, aí é que eu poderia colocar mulheres e negócios, porque estou fazendo especialização do corporativo. Pode, mas aí eu acho que são coisas diferentes. Escolhe um para você fazer essa segmentação. Porque, por exemplo, se você vai para a consultoria de imagem corporativa, você vai pensar geograficamente, vou atuar com marcas brasileiras, entendeu? Então você vai ter que desenhar 2 diferentes, certo? Escolhe um para a gente fazer aí de exercício. Então vamos lá, mulheres. Ó, geograficamente, as minhas mulheres, né, sejam elas consultoras de imagem, sejam elas clientes, elas são brasileiras. Eu não lido com público estrangeiro. Elas podem morar aqui no nosso país ou no exterior, porque eu lido com pessoas que moram fora, tá? Eu, Luísa, não tenho. Teve gente que perguntou lá no grupo: eu boto em inglês, eu tenho vontade de ter uma empresa fora e tal. Beleza. Acho que não vejo problema algum. Eu, Luísa, coloco textos em inglês no meu LinkedIn. Por quê? Com o único intuito de ser conhecida como uma profissional da moda internacionalmente. Não tenho vontade hoje de atender pessoas de outros países, com outras culturas. Não tenho nem condições de explorar isso agora. Então, para mim, são as mulheres aqui, brasileiras, sejam, né, residentes no Brasil ou no exterior. Não me importa especificamente a localização, tá? Mas, obviamente, que, inclusive morando numa outra região do Brasil, né, eu teria condições de explorar muito bem mudanças culturais e climáticas no vestir, que eu já vivencio isso. E isso é uma coisa que as minhas clientes também vivenciam. Olha que engraçado. Essa minha cliente que mora nos Estados Unidos, ela tem uma dificuldade com o clima. Com o frio, com as roupas, tá? Então, já tem uma questão. Eu própria fazendo essa migração, né, da região de Minas para cá, tive uma questão com a mudança climática, com a cultura, e isso se refletiu no estilo. Então, se tem uma coisa dentro, né, da minha segmentação geográfica, é essa questão das mudanças climáticas por região no país e que afeta muito as minhas clientes. Todas elas têm, sabe, dificuldade de encontrar o tecido, de ter essas orientações. Então, talvez você tenha aí algo específico. Por exemplo, você quer atuar só no seu estado? Inicialmente você vai focar nisso aí? O que é tipicamente, assim, característico do seu estado e que você pode pensar que é uma dor para o seu nicho? Uma dificuldade que, às vezes, né, quem está aí na sua região tem e que você pode explorar. Pode ser interessante considerar isso aqui, tá? Uma dor aqui para mim é achar peças que se adequam ao clima, porque, embora seja quente, a gente mais vai encontrar poliéster. Tô dando um exemplo, tá?
Então, às vezes, o seu público da sua região, ele tem uma necessidade específica por conta da região, né? E isso pode ser explorado de alguma forma, ok? Então, geograficamente, vocês já conseguiram pensar aí? Vai ser no Brasil, vai ser no exterior, são brasileiras no exterior, você vai lidar com outras culturas. Quais são as dores dessas culturas, dessas mulheres nessas culturas? O que você pode já começar a pensar e explorar? Ô, Lu, Oi? eu pensei aqui, brasileiras, né, como você falou, e especificamente da região, igual São Paulo. No caso, aqui é assim, amanhece de um jeito, na hora do almoço tá calor, daqui a pouco tá frio. No caso, a terceira peça seria uma dor que poderia resolver um problema aqui, ou eu estou pensando errado? Isso Não, eu seria acho que uma é bem dor? importante. Como Tá, escolher as roupas para enfrentar as mudanças climáticas ao longo de um único dia, né? tá. Isso rende muita coisa já. Isso rende, né, no Rios, por exemplo, né, como é a pessoa na hora de se vestir para planejar o dia em São Paulo. O que ela tem que fazer, né? Que itens que ela tem que levar na bolsa. Tipo, essa mulher não pode ficar sem uma sombrinha, né? Agora, se ela não gosta de sombrinha, como é meu caso, eu não tenho sombrinha. O que ela faz, né? O que ela tem, certo? Leva um secador na bolsa. Não, porque eu também agora, isso também é uma coisa que eu já aprendi, eu não seco mais o cabelo, né? Muito raro. Meu cabelo agora eu tô usando ele natural. Ele está 100%, ele tá aqui ainda secando, ele tá meio molhado ainda meu cabelo, né? Eu detesto sombrinha, gente, detesto. Eu tenho uma parca e a minha tá lá em Minas agora. Deixei ela lá, tá me fazendo falta, porque começou a temporada de chuva aqui em Salvador. Tá, já é algo interessante, né? Se a sua região convive com muitas alterações climáticas num único dia, itens essenciais, como orientar, isso não vai só para roupa, pode ser que o cabelo entre aí na proposta, uma série de coisas que você pode pensar, certo? Demograficamente, vamos para uma outra parte do segmento, né? Qual a idade? Eu já tenho, as mulheres que eu atendo, elas são entre 30 e no máximo 45 anos. É a minha faixa etária. Já atendi mulheres de 70, nunca abaixo de 30, tá? Já atendi mulheres de 70, mas a minha faixa etária é mais ou menos nessa faixa, entre 30 e 45 anos. Talvez você tenha uma outra faixa etária para trabalhar. Então, já é algo que pode entrar aí. Religião, eu não entro nesse aspecto na minha consultoria, mas em algumas pessoas pode ser interessante. Já tive ex-aluna que tinha a religião como parte da segmentação. Era a consultoria de imagem para mulheres evangélicas. Era uma segmentação, tá? Renda, vocês têm ideia da renda? O que vocês imaginam que essas clientes têm mais ou menos em média de renda? Eu tenho. A minha faixa de renda de clientes, elas ganham entre 3 a 5 mil. Média. Todas as minhas clientes têm pelo menos pós-graduação. Todas. É pós-graduação para cima. Nunca atendi uma cliente que só tinha ensino superior e ponto. Influencia? Claro, né? Se eu tenho uma cliente que ganha de 3 a 5 mil, vocês concordam que eu tenho que pensar muito bem, por exemplo, na minha curadoria de looks? Não adianta eu ofertar coisas absurdas, né? Porque isso não tem a ver com a realidade delas necessariamente, tá? Ah, Luiz, a pessoa hoje compra dividido de milhões de vezes. Sim, mas eu conheço a realidade das minhas clientes, tá? Dentro das minhas clientes, eu tive uma única cliente que era uma pessoa que consumia marca de luxo, que colecionava bolsa de luxo e tudo mais. A maioria não tem esse perfil. Então, não é o perfil com o qual eu me conecto mais, certo? Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? Você já pode ter dados aí demográficos a complementar o que você queira atingir. Por exemplo, Luísa, eu vou conversar mais com mulheres acima de 30 ou acima de 40. Eu penso em atingir mulheres mais ou menos dessa faixa. Para mim é importante essas mulheres estarem em tal tipo de nível
de grau de instrução. Isso tudo requer, né, até pensar o vocabulário, certo? E psicográfica, quais são os fatores importantes aí que vocês percebem em termos de estilo de vida, valores de consumo, personalidade? Vocês estão vendo que a gente está desenhando a persona do negócio de vocês, né? O que vocês podem pensar? Vou continuar fazendo aqui do meu perfil, tá? Talvez isso ajude vocês. Olha, se tem uma coisa que todas as minhas clientes têm em comum é praticidade. Para elas é muito importante praticidade. Sabe? Coisas que são funcionais, serve para uma ocasião quanto para outra, versatilidade. Outra coisa para elas, em relação a valores de consumo, elas são, em geral, mulheres que tendem ao minimal. Eu acho ótimo, porque elas devem... Eu acho muito engraçado. Eu, Luísa, não sou minimal. Tá? Não sou. De verdade. E sabe uma coisa que eu fico pensando? É que talvez o que essas mulheres veem em mim é uma possibilidade de dar uma variada, né? De ampliar um pouco mais, né, o repertório de referências estéticas, né? E isso é uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar, né? Luísa, como que você se conectou com essas mulheres não sendo minimal? Tá? De alguma forma, algumas das minhas questões estéticas, né, entram ali no que elas estão buscando. Porque qual é a dor das minhas clientes por elas serem minimalistas? Ai, sinto falta de graça no look. Isso eu escutava de todas. Sinto que eu não me arrumo o suficiente. Quero me arrumar mais. Então, de alguma maneira, é uma projeção, sabe? E isso ajudava a me conectar com elas, tá vendo? Então, não necessariamente a gente tem que ser a persona do nosso nicho, mas a gente tem que entender aonde é que a gente consegue, inclusive, alcançar essa dor dela. Então, no caso, essas minhas clientes, eu alcançava muito a dor delas. Por quê? Porque elas viam em mim assim, nossa, ela dá conta, né? Ela se arruma, ela usa um batom, ela usa brinco, ela faz isso, ela faz aquilo, tá? Então, isso é interessante, tá? Nem tudo a gente tem que ter, claro que a gente tem que ter conteúdo para essa pessoa aqui. Eu falo de funcionalidade, de versatilidade, de praticidade, né? Mas eu também falo em se arrumar mais, em se cuidar mais, em não ter culpa para investir na própria imagem. Tá vendo como é que a gente se conecta com o público? Não necessariamente a gente tem que ser a persona, mas tem coisas que a gente tem e que a gente pode sanar dores dessa persona, tá? Então, ela tem isso como um valor, mas obviamente que ela vem buscar a consultoria tentando sanar algumas dessas questões com a imagem, né? Então, as minhas clientes que são práticas, elas caem no excesso, às vezes, da praticidade, do minimalismo, né? E isso para elas compromete, tá? Coisas que eu já escutei das minhas clientes, né? De chegar ao cúmulo de ir para o trabalho de pijama, com total falta de vontade de investir na própria imagem, né? E de ser zoada no trabalho, de perceber, eu preciso urgentemente de uma consultoria, tá? Tô no ápice do mínimo, né? Do zero esforço. Entende? Então, assim, fiquem tranquilas. Ai, Luísa, mas, nossa, eu tenho vontade de me conectar com essas pessoas, mas eu não sou minimal. Ah, tudo bem. Mas você tem que entender, primeiro, como conversar, né, com o que é importante para essas pessoas, e, obviamente, que tem coisas que você tem a oferecer para elas, né? Você pode ser um complemento, entende? Então, o que você tem que seria complementar a algumas pessoas? Se você já é um mínimo, talvez você vai pensar o quê? O que eu poderia atrair? Pessoas que querem se livrar dos excessos. Né? Pessoas que querem trazer uma imagem mais clean, que sentem que precisam de menos, você vai ter que conversar com elas de outra forma, certo? Eu não sei conversar com essas pessoas desse jeito, né? Porque eu sou essa pessoa extremamente minimal, tá? Vou ter 3, 5 pares de sapatos, 30 peças no guarda-roupa. Não sei se é essa pessoa. Né? Mas eu sei falar de praticidade, eu sei falar de design funcional, então, dentro daquilo que a gente sabe fazer, encontrar as dores desses clientes, certo? Então, acho que é bem legal você tentar pensar qual é a personalidade, né, dessas clientes. Vocês acham que as minhas clientes são mais tímidas ou elas são mais
extrovertidas. Em geral, as minhas clientes são mais tímidas, sabia? Elas têm uma certa timidez. É muito curioso isso. Quase todas têm um perfil mais tímido. Elas sentem muita necessidade. A maioria me procurou em momentos de melhoria da autoexpressão, sabe? Assim, olha, eu estou no momento de fazer terapia, quer ver? Vou contar os momentos. Uma me procurou porque se tornou mãe e estava de licença maternidade do cargo público, e aí percebeu, né, nessa licença que ela não gostava do trabalho, ela estava descontando toda a frustração dela em compras, sendo que ela é mínima. Ela falou assim, eu não sou essa pessoa consumista. Realmente ela era muito minimalista. Muito minimalista. Vocês não imaginam o desafio que é para mim, gente, fazer montagem de looks com as minhas clientes. Porque elas têm muito pouca peça. E o pouco que elas têm, elas ainda acham exagerado. Juro para vocês, essa minha cliente devia ter, chama Ana, ela devia ter, sei lá, 2 bolsas, uns 5 pares de sapato, e achar assim, over. De verdade. E olha que engraçado, né? Ela veio nesse momento de angústia, assim, sabe? E de uma necessidade de se encontrar, de entender o que ela gostava. É uma cliente, as minhas clientes em geral, elas, sabe? Falam de maneira mais branda. Elas têm até um perfil, assim, característico de estilo. Elas entram muito no natural. A maioria quer ser mais estilosa. Olha que engraçado. Eu tenho um carinho enorme por falar das minhas clientes. Eu aprendo muito com elas. Então, assim, em termos de personalidade, elas têm uma certa timidez, elas têm uma personalidade mais pro natural, elas gostam muito do essencial, mas tem hora que elas sentem vontade de uma certa frivolidade, entende? E elas não encontram isso nelas próprias, e elas encontram isso na consultoria, de alguma forma. Mas é óbvio que elas não vão querer essa frivolidade louca, sabe? Tipo, vão enlouquecer. Não é isso. Isso é ultrapassar o limite delas, né? Conseguiram pensar em algumas características? Já rascunharam? O rascunho tá doidão já, olha. E comportamento? Aonde a sua cliente compra? E aonde ela sonha em comprar? Onde ela gosta de ir? Que música ela escuta? As minhas clientes compram em lojas de bairro, fast fashions. Elas gostam de ouvir, em geral, muita música tipo MPB, pop rock, alternativos. A Ana, engraçado, agora eu tô lembrando aqui, a Ana agora criou uma empresa de... Ela trabalha na educação pública, concursada na Secretaria de Educação de Belo Horizonte, mas ela criou agora uma empresa de organização de festas minimals em casa. E aí a ideia é, tipo, ajudar a organizar eventos intimistas, mas com, assim, o mínimo possível de decoração sustentável, utilizar coisas que você já tem em casa. Chama Corta o Bolo. Tá super legal a proposta. Tá desenvolvendo agora e tudo, né? Saiu já daquela ideia de ficar só naquele trabalho de concurso, que ela estava achando super chato, né? É muito interessante a gente ver os acompanhamentos. Isso é legal de vocês pensarem, gente. Às vezes as suas clientes têm coisas muito específicas. Por exemplo, uma coisa que é muito específica do comportamento das minhas clientes, todas elas querem direcionamento de produtos veganos, ecológicos. Todas as minhas clientes me perguntam: produtos de maquiagem ecológicos, produtos para cabelo. Elas querem marcas sustentáveis, elas querem entender mais de tecidos, elas têm muito esse foco. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trazer de conteúdo, sabe? Para elas, sustentabilidade é tudo. E assim, como que eu cheguei até lá, né? Eu sempre participei das Fashion Revolution Weeks, inclusive tá rolando agora, tá? A programação tá excelente. E é todo online o evento, tá? Então, eu sempre participei das Fashion Revolution Weeks da vida. Eu sempre falei disso na Plural.
trouxe o evento para dentro do meu espaço. Então, elas viam essa conexão, certo? Isso também é coisa que vocês podem pensar. Deixa eu só ligar a bateria do meu computador. Pronto. Já conseguiram desenhar um pouquinho mais aí da persona de vocês? Eu tenho uma pergunta. Bora. Vamos supor, eu vou aqui, vou chutar, vou imaginar. Mas pode ser que isso não corresponda. A hora que eu começo a ver o retorno, então, me preparei, estou achando que estou falando com o meu público e não estou. Tudo bem, mas aí você já vai ter pelo menos um pouco mais de direcionamento e vai saber ajustar. Vamos lá. Pode perguntar. Você não ia me perguntar alguma coisa? Não, era isso. Porque tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha imaginação. Eu não sei exatamente como que vai ser isso. E agora, você comentando essa questão, as minhas clientes são mais minimalistas e elas vêm e eu já sou mais vrá. E aí eu fico pensando, eu já não sou tão vrá. Então, de repente, será que eu vou atrair, né? Porque eu ia colocar aqui pessoas que têm um perfil mais parecido com o meu, mas talvez não, né? Talvez não. Vocês querem um outro exemplo, gente? Que eu escutei uma vez na live, assistindo uma live da Thaís Farage com a Fê Rezende, que eu achei incrível. A Fê era da oficina de estilo. E ela... É engraçado, porque ela é o oposto da Thaís em termos de guarda-roupa. Assim, a Thaís tem um guarda-roupa todo preto, né? Só usa preto. E a Fê só usa branco. E aí, nessa live, ela estava comentando como que ela chegou nessa coisa de só usar branco. Tá? Como que ela foi construindo isso na imagem, como que ela foi, né, se desfazendo de algumas coisas, e ela foi pensando em alguns critérios, e ela foi vendo que ela foi deixando o guarda-roupa todo com peças brancas. E que ela achou mais fácil, e que hoje ela se conecta super, que a única peça que ela tem diferente é um vestido vermelho, que é uma cor que ela ama, para ir em festas de casamento. Porque em casamento ela não pode ir de branco. Só isso. E aí ela chegou para Thaís e falou assim com a Thaís: eu tenho muito medo de fazer o teste de cores, porque eu vou ficar muito frustrada se não tiver branco na minha cartela, porque eu só vou usar branco e não sei o quê. Aí a Thaís respondeu para ela falando assim: mas eu sou a pessoa certa para você fazer o teste de cores, porque a minha cartela não tem preto, eu só uso preto e eu aplico a minha cartela só na maquiagem. E aí, veja bem, olha que curioso, né? Você vê que a Thaís Farage, ela trabalha com cores, ela tem curso de cores, ela vende material de cores, mas ela não é aquela pessoa que usa cores. Então, não necessariamente você tem que ser, como eu falei, né? A sua persona ali, né? A persona do seu público, tá? Aonde ela vai passar credibilidade? Exatamente nessa execução de cartela em maquiagem, sabe? Em personalização. E acho que é interessante porque ela nem fica explorando isso no conteúdo dela, sabe? Essa vibe de tal cartela, usa isso, varará. Não é a vibe dela. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Por exemplo, no meu caso, as minhas clientes, nenhuma tem essa obsessão com cartela. Nenhuma. Então, o meu conteúdo tem muito mais uma correlação de pensar em personalização de cores, uma série de outras coisas, mas eu não tenho que ficar tal cartela, usa isso, usa aquilo, né? E para suas consultoras, né, que são seu público também, a maioria busca um aprofundamento em coloração que não tem a ver com a cartela em si. Tanto é que a gente tem um curso hoje para isso na escola, né? Gente, esse rascunho serve para vocês responderem essas perguntas aqui, ó. Qual mercado vocês vão atuar? Que problema vocês querem solucionar?
Qual é a dor da cliente de vocês, né? Do nicho de vocês. Conhecimento necessário vocês têm? Exemplo. Eu, Luísa, fui fazer altas coisas de moda sustentável. Fui fazer curso com a Gabriela Mazepa, fui fazer curso com a Gabi Marcondes em BH, fiz um workshop aqui em Salvador com o pessoal da Fashion Revolution. Ainda quero fazer um curso de moda e sustentabilidade, que eu sei que tem online, uma plataforma estrangeira. Então, eu me conecto com essas coisas, né? Ainda quero estudar. Tem um outro curso que eu quero fazer que chama Moda Limpa, que é de uma pessoa daqui de Salvador que eu adoro, que é a Marina. Então, assim, ter conhecimento, a gente tem que buscar. O que vai ser importante nesse momento? Para essas suas clientes, o que é importante? Outro conhecimento que para mim é importante, tá? Saber de armário cápsula. Eu tenho que entender disso. Óbvio que eu tenho que entender disso. O meu armário pode não ser cápsula, mas eu atendo pessoas que querem isso. Mas elas querem um armário cápsula, mas que tem uma bossa, sabe? Elas não estão preocupadas em fazer como é que fala? Em ter um excesso, mas elas querem uma graça. Elas não querem aquele armário cápsula basiquérrimo, sabe? Elas querem alguma coisa de diferente. Eu fiz um curso para isso, tá? Eu fiz aquele curso básico com Borogodó, da Thaís Farage, por exemplo. Por quê? Porque tem a ver com o meu público. A maioria tem essa queixa. Eu sou muito básica. É o meu público. Não sou eu, porque eu não sou essa pessoa. Mas o meu público é. Entendem? Fala. De vez em quando o telefone vai tocar aqui, é inevitável. Então, eu conversei com a Ju, inclusive, inclusive, sobre isso. Eu vou falar a Ju, falo Lu, falo Ju. Tá tudo em casa. Eu conversei com ela sobre isso, inclusive. Inclusive o curso que fala sobre, como é que é, estratégia de estilo, como é que tem aí no Poli? São vocês duas. Lá vou eu com mais curso, olha aí. Mas eu tô com curso. Você acho que tá também. Gente, é porque assim, ela falou que eu tô uma aula lá, mas eu não sei se eu vou ter mesmo. E agora já tá confirmado. Eu acho que tá sim. Porque, veja bem, como eu venho de uma área totalmente a par de tudo isso que eu estou estudando, então essas coisas que parecem, é básico, para mim é muito importante. E eu sempre fui muito, pensa no muito, mas pensa mais, consumista. E hoje eu vejo diferente. Tanto que, assim, depois dessa questão da consultoria de imagem, eu estou trabalhando em cima da minha consultoria e eu quero fazer tudo completamente diferente, porque eu quero facilitar o meu dia. E aquele monte de coisas não facilita o meu dia. Então, é uma coisa que eu vejo importância e que eu quero levar isso para as pessoas, sabe? Mas pode ser, inclusive, algo que te conecta com esse nicho, né? Você ter percebido que você deixou de ser essa pessoa consumista, que estratégias você adotou, como que você reconstituiu o seu guarda-roupa a partir disso, tá? Por exemplo, olha, eu sou essa pessoa, tá? Já fui extremamente consumista. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa em reabilitação total, assim. Tô sempre, de verdade, eu abri mão do cartão de crédito, já tem mais de um ano. Eu prefiro não ter, porque se eu tiver, eu tenho mais tendência a fazer alguns estragos. Então, hoje, para mim, ou eu tenho dinheiro para comprar à vista, eu não tenho. Isso me fez repensar consumo com marcas, isso me fez escolher outras coisas, me fez pesquisar mais. Uma das coisas que eu fiz foi uma exímia pesquisa de estilo pessoal. Eu tenho uma pasta no Pinterest minha, que me serve muito de referência. Mas o que acontece é que essas estratégias, elas serviram para a Luísa pessoalmente, tá? O meu público não é esse público que é consumista, o meu nicho é outro, entendeu? Agora, pode ser, Dani, que esse seja o seu nicho. Pessoas que já estão, assim, cansadas dos excessos, que já se veem, assim, sabe, exaustas, porque aí eu falo isso muito da minha experiência, não sei se é a sua, mas a experiência de consumir muito me tirava muita energia. Eu me sentia muito exausta, assim,
ter muita coisa, de ter que gerenciar muita coisa. Eu ainda tenho muita coisa, mas eu tinha muito mais. Eu era muito mais loaded, sabe? Eu tinha muito mais coisa a ponto, assim, disso se refletir em vários aspectos, como, por exemplo, dificuldade de fazer mala. Nossa, era um problema sério, né? Então, eu aprendi a focar em mais coisas. Hoje, né, eu penso muito nos investimentos que eu tenho que fazer na minha marca, né? Às vezes eu penso assim, nossa, essa bolsa é tantos da minha designer por mês, entende? Mas eu não vejo que esse pedacinho da minha pessoa se conecta com o meu público. Porque o meu público não é consumista. Meu público é o contrário, sabe? Então, eu converso com essas pessoas. Você vê que, né, são experiências diferentes, tá? Mas pode ser que aí more o seu nicho. Talvez você falar da sua experiência pode ser interessante. Gente, olha, já consumi muito, me acontecia isso, eu tinha essa sensação. Como que eu consegui sair dessa? Com certeza você vai se conectar com muita gente. Por quê? Com certeza tem um bando de mulher aí que tá afim de ser menos consumista com moda e não sabe como. E se você deu conta, que bom, acho que você consegue passar pela sua vivência uma experiência que te conecta com esse público, entende? E é um desejo interno mesmo, sabe? Foi uma descoberta, mas vem a calhar muito bem com esse período de pandemia, das pessoas trabalharem em casa, querer mais conforto. Então, na Olha, eu realidade, diria mais. Eu acho que tem muita gente que nesse período de pandemia exagerou no consumismo. E acha que isso é pauta para conteúdo, tá? A minha cliente, nesse período de pandemia, está ainda mais travada. Está mais preocupada em, de novo, ter direcionamento de imagem. Uma delas que fechou consultoria comigo aqui em Salvador falou assim, olha, chegou a pandemia e agora eu vi que não dá mais para eu adiar, eu vou me planejar para fazer isso aqui, porque agora sim eu já consumo pouco. Compro uma vez a cada 2 anos, juro. Compro uma vez a cada 2 anos. Agora eu quero comprar com certeza, com qualidade, sabendo o que eu estou buscando, etc e tal. Né? É uma outra vibe. Agora, esse seu público que você pode estar pensando em se conectar é o que está usando o consumo hoje como válvula de escape. E isso tem uma série de coisas para serem trabalhadas, né? Por exemplo, a roupa que está parada, que não rende nada, a falta de estratégia de estilo para essa pessoa, né? Porque isso ajuda a frear o consumo, o próprio teste de cores, porque ele já te dá critérios de seleção de peças, tá? Então pode ser que isso que é seu seja a sua estratégia no seu negócio. Pode não ser o caso, não é o meu caso, mas pode ser o seu. Tá? E acho que você se conectaria com muita gente. Com muita gente. Se você tem vontade de falar disso, entendeu? Se para você é interessante falar disso e trazer isso para o público e tudo mais. Não é o meu interesse, mas pode ser o seu. E tem gente que tem essa dor aí. Nossa, até hoje eu não consegui definir meu estilo. Até hoje eu não consegui focar. Como fazer isso? Então, pensar nisso tudo, né? Quais são as consultoras que estão falando de consumismo, de excesso, que estão contando essa história, né? Que estão trazendo isso para o público, falando das dores que eram suas, né? E que pode ser a dor de muita gente, né? O que está por trás, né? Desse consumismo? Acho que isso tudo vocês têm que pensar para responder essas perguntas aqui na hora de definir o nicho de vocês, ó. Qual o mercado, qual o problema, qual o conhecimento, o que essa demanda tem aí, né, de latente, se ela existe. Aí coisas que vocês vão pensar, ó, vou dar uma dica, né? A minha cliente se planeja para fazer a consultoria, sabe? Ela não vai gastar 10 mil reais na consultoria, né? Ultrapassa a renda mensal dela. Ela vai achar isso um absurdo. Mas ela junta o dinheiro, sabe? Ela se planeja. A consultora que quer a cliente consumista, ela vai ter que ajudar essa cliente a se reorganizar financeiramente para ela te pagar. Porque ela é consumista, ela pode estar endividada.
Então, você vai ter que falar de planejamento financeiro com ela. Você vai ter que oferecer para ela uma condição muito boa de pagamento. É 10 vezes. Entende? Até isso entra, né, na influência ali de como que você vai planejar o seu business. Porque pode ser que essa pessoa esteja muito, muito, muito necessitada de uma consultoria, mas ela tá com dificuldade até de se organizar para pagar. Então, um argumento ótimo para essa pessoa. O que você está deixando de investir na consultoria hoje e que você está se endividando, comprando roupa, etc., você poderia pagar a consultoria, organizar a sua vida financeira, frear esse consumismo para que você, daqui a um tempo, se livre dessas dívidas. Isso é um argumento. Porque deixar de comprar não deixa, não. Entendeu? Mas ela pode estar precisando desse alerta. Nossa, realmente, para mim seria muito importante, né? O dinheiro que eu estou comprando roupa agora, poderia pagar uma consultoria, me ajudar a pensar, frear isso tudo aqui e reordenar. Isso já vai te pensar em parceria, tá, Dani? Por exemplo, no seu caso aí, se você for desenvolver isso, para quem está assistindo depois a aula, né, e for desenvolver, é legal você fazer live com quem é da área de finanças, com quem é da área de psicologia, de comportamento, porque isso tudo vai entrar nessa temática, né? A Miriam Lima vai fazer uma live, uma aula aberta falando sobre excesso, compulsão nas roupas. Pode ser que aí tá até o público, sabe? Tá querendo conversar sobre isso, né? E, ó, o que essas pessoas têm, às vezes, né? Dificuldade de falar, né? A vergonha de falar sobre o quanto são consumistas, às vezes o quanto estão comprometidas, né? E como que elas podem sair dessa. Nossa, eu acho que isso dá, como quem diz, pano para manga, para muita conversa, para muito conteúdo interessante. Se esse for o público que você quer focar. Eu preciso pensar bem sobre o assunto, mas quando eu comecei a estudar etiqueta, eu assisti uma moça, agora eu não lembro mais quem era o nome dela, e ela falou que ela era muito consumista e ela só melhorou isso quando ela se encontrou. Quando ela parou de usar as compras como uma válvula de escape, quando ela se realizou profissionalmente, sabe? Então, tá tudo muito ligado, né? Tem muito a ver também, eu acho. Às vezes, uma insatisfação em alguma área direciona para uma coisa assim, como um vício, né? Em qualquer outra coisa. Sim, Mas aí a gente já... Uma série de coisas interessantes para serem discutidas, né? Eu acho que isso traz uma série de questões aí que são interessantes de serem discutidas. Eu acho que você pode, inclusive, começar conversando com o seu nicho, sabe? Abre uma box de perguntas daqui a pouco no Instagram, quando você começar a planejar seu conteúdo. E tipo, gente, e aí? Vocês estão consumindo muito na pandemia? Como é que vocês estão se sentindo em relação a isso? Sabe? E aí você vai percebendo, por exemplo, gente, eu abri uma box perguntando se as pessoas precisam melhorar os hábitos de leitura. Quase 90% respondeu que sim. Então aí você vai vendo eu respondi lá. Você vai vendo um pouco como que seu nicho tá se sentindo, como que ele tá percebendo o cenário, como que ele tá reagindo, né? Então faz um contato, às vezes pensa já uma pesquisa, já publica essa pesquisa, né? Associa essa pesquisa, por exemplo, a uma proposta de algum desconto de algum serviço seu, entende? Tenta soltar isso de alguma forma para você mapear um pouco esse nicho que já está desenhado aí, tá? Para fazer esses testes, eu acho que é importante fazer algum tipo de pesquisa de mercado. Às vezes, seu próprio Instagram já serve para isso, ele já vai te dando, né? Um pouco desse nicho, assim, a idade das pessoas, quem é que vê. Por exemplo, o meu perfil de Instagram, ele tá focado no meu público, porque são majoritariamente mulheres que visitam meu perfil do Instagram, a faixa etária está dentro do que eu estou buscando, são regiões diferentes, eu quero agora ampliar as regiões. Mas isso é legal da gente também perceber. Ali é um jeito da gente ver se o nosso nicho está ali. Então, por exemplo, eu tô falando isso, gente, porque eu tô lembrando aqui de uma ex-aluna minha, que ela tem um Media Kit dela de influencer, e ela foi minha cliente também, é Renata Rado. Aí a Renata falou assim, o meu problema é que o meu Instagram
não é a maioria mulher que acessa. Tem que começar a produzir conteúdo para eu mudar esse público, porque quem acessa o meu Instagram, a maioria são homens. Então tá aí um jeito de pensar em como que a gente está direcionando para esse nicho, né? A nossa mídia social é uma ferramenta, tá? E outra coisa, gente, desenhei esse nicho aqui, pensei isso, trabalhei e tal, mas agora, sabe que no meio do caminho eu descobri um outro nicho. Tudo bem, redesenha a estratégia, sabe? E planeja essa transição. Isso é perfeitamente possível de ser feito. Lu, vamos supor, eu posso ter uma conversa, às vezes tem mais de uma persona, né, que eu converso. Então, vamos supor, igual nós falamos, mulheres... Hã? Eu tenho duas, por exemplo. Tá. A cliente Então, e a consultora de imagem. Então, aí se eu falo assim, uma consultoria para mulheres e uma consultoria negócios, que daí envolve também questão de contratação por empresas, né? Vamos supor, aí um nicho para mulheres, talvez essa questão de consumo. E no caso, um nicho para negócios, que eu quero também incluir a questão da etiqueta, a parte comportamental, né, na consultoria e nos treinamentos, e aí, de repente, para a parte de negócios, como a maneira mais adequada de se portar no trabalho, ou então de adequar o estilo ao ambiente do seu trabalho, é possível ou fica uma coisa muito sem conversar com a outra? Não, eu acho que existe uma linha que é interessante da gente pensar, quando você fala do comportamento, que conecta as duas coisas, Dani, que são os excessos. Né? O que é excessivo no ambiente de trabalho, em termos de imagem e de comportamento? O que é excessivo num dress code de uma empresa? Por exemplo, o que a empresa poderia estabelecer como regra, mas que é abusiva, que é excessiva? Eu acho que pensar nessa palavra, no excesso, ela é interessante para você, porque ela vai para esse público que está, né, nos excessos do consumo, e ela vai também para o perfil comportamental nas organizações. Né? Então, o que as pessoas têm feito que é excessivo? O look que é excessivo para determinadas ocasiões no ambiente de trabalho, o dress code que uma empresa impõe, que às vezes é incorreto, excesso de preocupação com a imagem, o que isso gera. Eu acho que existe sim uma linha em comum entre uma coisa e outra aí. Porque em ambas você vai trabalhar com comportamento, né? E com comportamento que às vezes ele é impulsivo, mal planejado. Isso vale para ambas, tanto para a organização quanto para o cliente final. Ok? Eu até estenderia um pouquinho mais a nossa aula de hoje, mas eu tenho uma live daqui a 1 horinha e eu preciso me organizar para ela. É uma live pela FIP, que vai ser com a Lê Reis aqui em Salvador. Aí a gente vai falar de cabelo e eu preciso ir para essa live. Então, a gente vai dar continuidade, tá? Ainda uma parte desse módulo no nosso próximo encontro. Aí, no nosso próximo encontro, é provável que eu precise de um pouquinho a mais de tempo. Já vou deixar isso preparado lá no ambiente para vocês, né? No grupo. Mas, vamos encerrar essa aula aqui com essas 10 perguntinhas. E eu já vou mandar o material para a Priscila subir lá para vocês, né? Para vocês fecharem o nicho. E vou deixar isso como desafio. Já tentem vir para a próxima aula com um nicho estabelecido, planejado, mais arquitetado, né? Que eu acho que isso já vai ajudar muito aí para as demais etapas, que são as etapas de serviços a serem desenhados para esse nicho e precificação. Ok? Já é trabalho suficiente, né? Desenhar um nicho. Tá ótimo. Nossa, muito Ok? obrigada. Vou encerrar com uma frase aí de Coco Chanel e deixa eu recomendar um livrinho para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Peraí.
estava montando, né, essa aula e estava pensando sobre um livro que me inspirou em muitos momentos, que eu achei muito legal, que é esse livro aqui, O Evangelho de Coco Chanel. Gente, quando vocês puderem, vocês comprem esse livro. Esse livro é muito gostoso de ler e ele tem lições sobre várias áreas da vida, tá? Sobre estilo, sobre finanças. Ele vai ter lições. Olha só, vou só ler aqui os títulos para vocês, ó. Lições sobre estilo, autoinvenção, audácia, como sobreviver à paixão, abraçar o momento, sobre sucesso, sobre cultivar arquirrivais. Ela vai falar da Schiaparelli, na verdade, ela vai falar muito também do case do perfume. Lições sobre dinheiro. É muito legal esse livro. Lições sobre feminilidade, sobre o tempo. E ela faz esse livro de lições correlacionando com a história da Coco Chanel. Óbvio, eu tenho minhas críticas à Chanel, tá? Eu não concordo com ela ter se associado ao nazismo. Ela foi, sim, uma apoiadora do nazismo. Isso é um problema grave na história dela, né? Mas esse livrinho aqui conta algumas coisas da história dela, porque nem todo mundo é de todo ruim, nem de todo bom, né? Então, esse livro pega o melhor dela, sabe? E tem coisas muito interessantes. E eu acho que ele é um livro super inspirador para empreendedorismo. Vale a pena vocês lerem ele. Depois que eu me lembrei, falei, gente, é mesmo, tem esse livrinho para indicar. É uma delícia, é livro gostoso de ler, sabe? Livro para você se divertir, se relaxar e pensar. É gostoso, vale a pena. Ok? Obrigada, Lu. Um beijo, minhas lindas. Se tiverem dúvidas sobre esse desenho de nicho, me chamem, que eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Até breve.